Pensei na seguinte cena. Imagina um coração humano cruzando os céus de um país gigante de proporções continentais. Literalmente correndo contra o tempo, né? Exatamente. O órgão dentro de uma caixa térmica, a bordo de um jato da Força Aérea, numa corrida de poucas horas contra a morte. E agora coloquem ao lado disso a ideia de liquidar uma transação financeira nessa mesma geografia. Entre duas pessoas que nem se conhecem. Isso, em uma fração de segundo, tipo num domingo à noite. É uma justa posição que dá um nó na cabeça, porque são processos que exigem uma precisão absoluta, sabe? E nenhum dos dois custa absolutamente nada para o cidadão comum ali na hora do uso. É de cair o queixo. E os dois operam numa escala que, honestamente, desafia qualquer lógica convencional de administração pública. Com certeza. E é exatamente por isso que, na nossa análise aprofundada de hoje, o nosso foco absoluto é o Brasil. A missão desse nosso mergulho nos documentos hoje é entender como um único país virou uma referência global em duas logísticas que, olha, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Mas elas têm o mesmo DNA no fundo. Exato, o mesmo DNA. A logística da vida, né, através do sistema público de saúde dos transplantes de órgãos, e a logística do dinheiro, com o sistema de pagamentos instantâneos deles. A nossa mesa está cheia de dados bem densos hoje. Sim, nossa audiência vai gostar. Temos relatórios oficiais do Ministério da Saúde do Brasil detalhando todos os números cirúrgicos de transplantes. Temos também um estudo de caso do Banco Mundial sobre o sistema financeiro, que é revelador. E, claro, dados enciclopédicos sobre aquela infraestrutura colossal de saúde deles, o SUS. E o que vai ficar muito claro para quem nos acompanha hoje é que o segredo do sucesso desses dois ecossistemas gigantes está em princípios surpreendentemente parecidos. Aham. Porque, embora eles lidem com, tipo, moedas muito diferentes, que são órgãos humanos e dinheiro digital, nós estamos falando de infraestruturas que são totalmente centralizadas pelo Estado. Uma padronização implacável, né? Sim, tecnológica e regulatória. E, acima de tudo, uma missão que não se negocia de jeito nenhum, que é a universalização do acesso. Certo, vamos desempacotar isso, começando pela tal logística da vida. Lendo os documentos, os fatos sobre o SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, são chocantes. Ele foi criado pela Constituição deles de 1988 e, É um marco histórico importantíssimo. sim, e de acordo com as fontes, isso torna o Brasil o único país do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, a ter um sistema de saúde que é 100% público, universal e financiado pelo governo. E é fundamental a gente entender que o SUS não é, tipo, só uma rede de hospitais. É uma infraestrutura invisível que permeia a sociedade inteira. Como assim? Permeia inteira? A capilaridade do sistema, sabe? Vai desde dar vacina de graça e entregar medicamentos caríssimos para doenças complexas, tipo HIV, Alzheimer, diabetes. Remédios que quebrariam qualquer família. Exatamente. Até o controle invisível de uma agência chamada Anvisa, que regula tudo que é consumido no país, e o SAMU, que são aquelas ambulâncias de emergência rodando nas ruas. É tipo uma engenharia social desenhada para, de fato, não deixar ninguém para trás. Nossa, e dentro dessa teia gigantesca aí que a gente chega nos transplantes, eu fiquei impressionada ao ver que o Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo em números absolutos. Fica atrás só dos Estados Unidos. Isso. Só que a grande diferença aqui, e que me pegou de surpresa, é que o SUS financia mais de 88% de todos esses É um transplantes. número absurdo. Total. Para a pessoa que está lá na fila, a cirurgia complexa, os exames, a internação e até aqueles remédios imunossupressores que ela vai ter que tomar para o resto da vida, Tudo garantido pela rede pública. tudo garantido. Mas, lendo os relatórios do Ministério da Saúde, o que paralisa a leitura mesmo é o período da pandemia. Sim. Porque esse foi o teste de estresse definitivo para qualquer sistema de saúde, né? E os números de resiliência que eles mostram ali são notáveis, impressionantes. Pensa que em 2020 e 2021, enquanto vários países ricos simplesmente paralisaram os programas de transplante, Pelo colapso logístico e o risco de infecção, claro. exato, o Brasil conseguiu manter cerca de 60% dos procedimentos rodando. Foram mais ou menos 25 mil cirurgias no auge daquele caos sanitário.
a fila de espera aumentou, óbvio. Foi de 32.900 para umas 34.800 pessoas, né? Isso, os dados mostram exatamente esse salto, mas a engrenagem não parou. E aí, a minha grande dúvida lendo isso foi: como funciona essa logística na prática? Quando o relógio começa a correr de verdade, como um hospital lá no interior consegue falar com a central que vai mandar o voo? O que é fascinante aqui é essa estrutura invisível que sustenta a corrida. Ah, o Sistema Nacional de Transplante deles, o SNT, funciona como uma teia neural muito, muito bem coordenada. Aham. Tem uma central nacional que fica conectada a 27 centrais estaduais e todas elas operam em sincronia com os 648 hospitais, mais de 1.600 equipes médicas prontas para agir, bancos de tecido ocular, É um exército. um exército. E quando eles identificam o doador em potencial, um algoritmo entra e cruza a tipagem sanguínea, peso, altura, a genética toda com a lista de espera. Mas o que manda em tudo, o ditador implacável aí, tem um nome bem específico, é o tempo de isquemia. Que é basicamente o prazo de validade do órgão, né? O tempo que ele dura no gelo. Precisamente. É o tempo máximo que um órgão suporta fora do corpo, sem circulação de sangue, antes que o tecido morra de vez e o implante seja impossível. E quanto tempo é isso? Para um coração ou pulmão, 4 a 6 horas, no máximo, estourando. Uau! É muito pouco tempo. É um limiar brutal. Por isso que, assim que atestam a morte encefálica do doador, e vale ressaltar que os documentos mostram que o protocolo brasileiro para isso é um dos mais irreversíveis e rigorosos do mundo. Sim, não tem margem para erro. Nenhuma. Então a central estadual assume tudo. Aviões comerciais são obrigados a aceitar aquela carga na hora, helicópteros da polícia são chamados, o trânsito é literalmente bloqueado para a ambulância passar. É o estado inteiro se mobilizando. Gente, é a engenharia da urgência no limite. Só que, olhando os dados com mais calma, eu percebi um gargalo que chega a dar um aperto no peito de tão trágico. A recusa das famílias, né? Sim. Não é a falta de jatos, não é falta de médico brilhante. A taxa de recusa familiar no Brasil é de 38,4%. É muito alto. Quase 4 em cada 10 famílias simplesmente dizem não, bem na hora que poderiam salvar vidas. Por que isso acontece? É o fator humano batendo de frente com a eficiência da logística. A lei lá diz que só a família pode autorizar a doação depois da morte encefálica. E a barreira principal, segundo as análises clínicas, é a desinformação. Como assim? Eles não acreditam que a pessoa morreu? Na maioria das vezes é isso mesmo. No meio daquele luto desesperador, é muito contraintuitivo entender a morte encefálica. O cérebro parou de vez, a pessoa não está mais ali, mas as máquinas mantêm o coração batendo e o peito mexendo. Entendi. A pessoa olha e vê o peito subir e descer. Exato. Para um leigo, tem vida ali, mesmo que a ciência diga que acabou. E, além disso, tem um medo cultural gigante de mutilação. Os médicos gastam um tempo valiosíssimo explicando que o corpo não vai ficar deformado para o velório. Por isso. Mas a família tem horror só de ouvir a ideia. Puro desconhecimento. É um paradoxo muito doloroso. A gente está falando de um sistema público que põe um jato na pista em minutos, fecha avenidas com a polícia, mas se aquela conversa chata e difícil na mesa de jantar no domingo não aconteceu, se ninguém sabe o desejo do outro... O sistema para ali mesmo, na porta da UTI. É o gargalo humano. Exatamente. O sucesso depende 100% dessa rede de confiança e velocidade. E é super irônico pensar que o Estado brasileiro conseguia orquestrar avião e cirurgião em minutos para salvar uma vida, mas até o final de 2020, para mandar dinheiro de um banco para outro, demorava dias úteis. É uma transição perfeita para o nosso próximo tópico. Sim, porque a nossa análise muda de marcha agora. A mesma lógica de centralizar e confiar no governo que move corações foi usada para mover dinheiro. E os relatórios do Banco Mundial jogam a gente direto no Pix. E para entender o tamanho dessa disrupção, a gente precisa olhar para o cenário antes de novembro de 2020. Como era? O estudo do Banco Mundial mostra que o Brasil já tinha uma base digital promissora, tipo 97% de penetração de celular e 74% de internet. Mas o dinheiro vivo, o papel, ainda mandava nas ruas. O varejo só funcionava no dinheiro. Exato. E os sistemas de transferência de banco que existiam eram arcaicos, lentos, caros e só funcionavam em horário comercial. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência visualizar? Pensa que os sistemas antigos lá, o TED, o DOC, eram basicamente como mandar uma carta pelo correio. Carta registrada ainda por cima que demorava. Sim.
A mensagem chegava 1 hora, mas só de segunda a sexta, de dia, e o banco ainda te cobrava uma taxa absurda por isso. O Pix, que chegou em 2020, é como se fosse um aplicativo de mensagem instantânea, só que por seu dinheiro, Você aperta enviar e já aparece do outro lado. em um piscar de olhos, às 3 da manhã de um feriado. Mas, lendo o relatório do Banco Mundial, eu confesso que fiquei um pouco cética. Por quê? Nós estamos falando do Banco Central, que é governo desenvolvendo um software do zero. Historicamente, governo criando tecnologia resulta em algo burocrático, lento e super caro. Por que eles não deixaram os grandes bancos comerciais resolverem isso? Se conectarmos isso ao cenário maior da economia deles na época, a resposta fica cristalina. Tinha uma falha de mercado claríssima lá, uma estagnação. Os bancos estavam muito, mas muito confortáveis, cobrando taxas gigantes por um serviço lento. Não tinha incentivo nenhum para inovar. Nenhum. O Banco Central percebeu que precisava ser o catalisador. Se deixassem na mão dos bancos privados aquela interoperabilidade universal, sabe? Qualquer banco falando instantaneamente com qualquer outro, e principalmente a gratuidade para o cidadão, nunca iam acontecer. E eles assumiram vários papéis nessa brincadeira. 3 papéis gigantes ao mesmo tempo. Eles foram o regulador, que dita as regras, o supervisor, que fiscaliza, e, o mais louco, o construtor da tecnologia. Eles literalmente construíram os trilhos do trem e obrigaram todos os bancos a usar a mesma bitola. Perfeita analogia. E a mágica por trás disso tem 2 motores principais que o Banco Central opera. Primeiro é o DICT, o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Pensa nele como uma lista telefônica gigantesca, ultra segura e em tempo real. Que liga aquele apelido, tipo e-mail, ao CPF na conta do banco, né? Exatamente. Acabou aquela coisa de digitar número de agência e conta. E o segundo motor é o coração de tudo, o SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos. Que é onde o dinheiro realmente muda de dono, certo? Os documentos do Banco Mundial chamam isso de liquidação bruta em tempo real. Confesso que eu preciso de uma tradução disso para o mundo real. O que isso significa na prática? Traduzindo o jargão, significa que não tem mais fiado entre banco. Como assim, fiado? No sistema velho, os bancos iam anotando as transferências num caderninho durante o dia e só acertavam o saldo entre eles no final da tarde. Com o SPI, a liquidação é na hora. Você transferiu, o dinheiro muda de cofre lá nas reservas dentro do Banco Central no mesmo segundo. Não é uma promessa de pagamento. O dinheiro já está lá. E isso muda completamente a dinâmica de poder, né? Porque se o Banco Central fez os trilhos, de repente uma fintech novata ou um banco digital pequenininho tem a mesma potência para transferir dinheiro que um banco de 100 anos de idade. Exatamente. Foi desenhado de propósito para forçar uma concorrência brutal. Eles democratizaram o acesso e aí os bancos tradicionais tiveram que correr atrás do prejuízo para não ficarem para trás. Aqui é onde fica realmente interessante. Os números de adoção são tipo um fenômeno sociológico absurdo. Fora da curva, totalmente. Pelos dados, entre o final de 2021 e o começo de 2022, 109 milhões de pessoas já estavam usando o Pix. A gente está falando de 60% do país mudando um costume ancestral em um ano. E mais 8,5 milhões de empresas. Sim, o Pix engoliu tudo, mas o dado que mais me chocou, 80% desse volume todo é o que eles chamam de P2P, de pessoa para pessoa. Aquela fricção chata do dia a dia, rachar a pizza, pagar diarista, dar o dinheiro do lanche do filho, sumiu. E evaporou por conta de 2 regras inegociáveis do Banco Central. Primeiro, o custo. Eles canetaram que tem que ser de graça para pessoas físicas para sempre. E para as empresas, a taxa é quase nada, uns 0,15%. Nossa, muito menor que os 2 ou 3% das maquininhas de cartão. Infinitamente menor. E a segunda regra foi a experiência do usuário. Eles focaram no simples. Chaves fáceis de decorar, leitura de QR Code num papel de pão na padaria ou na tela do computador. Pagar virou um ato invisível. A eficiência é absurda, mas olha, lendo sobre essa facilidade toda, eu tenho que levantar uma bandeira vermelha aqui. Lá vem. Com o dinheiro voando de um lado para o outro em milissegundos, 24 horas por dia, num celular, como que isso não virou paraíso na Terra para hacker e golpista? Porque na minha cabeça, velocidade joga contra a segurança. O Banco Mundial explica isso.
Explica, e eles dedicam uma boa parte do estudo a isso. A resposta curta é que a segurança não foi um band-aid que eles colaram depois que começou a vazar. Foi construída na fundação. Ah, já nasceu seguro. Isso. No nível técnico, invisível, toda a conversa do sistema usa um padrão internacional super rigoroso, o ISO 20022. Os dados só trafegam por uma rede financeira fechada, com criptografia de ponta a ponta. Ou seja, não é um dado solto na internet normal, onde alguém intercepta. É um tubo isolado. Um tubo blindadíssimo do Estado. E como a gente falou da liquidação em tempo real, não tem risco de crédito. Nenhum banco consegue criar saldo falso, então não tem risco de calote no sistema. Tá, entendi que o sistema central é uma fortaleza. Mas e a ponta fraca e o usuário? E se roubarem meu celular na rua ou alguém me enganar no telefone para eu mesma fazer o Pix das minhas economias? Aí o Banco Central jogou a bola para os aplicativos dos próprios bancos. Fazer um Pix exige biometria facial, senha, leitura de digital. Mas eles foram além e regularam o comportamento. Como assim? Eles impuseram em limites noturnos rígidos. De madrugada, você não consegue transferir rios de dinheiro, o que meio que acabou com a viabilidade do sequestro relâmpago. Bem inteligente. E todos os bancos são obrigados a ter motores antifraude rodando ao vivo. Se o algoritmo acha estranho você mandar muito dinheiro para uma conta nova 3 da manhã, Ele trava. ele não nega de cara, mas retém a transação num limbo por até meia hora para um humano olhar e confirmar. Ok, isso ajuda a prevenir. Mas e quando o golpe já foi? Eu transferi, apertei o botão e 30 segundos depois eu percebi que era um golpista. É aí que entra a grande sacada comportamental deles. O MED, Mecanismo Especial de Devolução. O Banco Central sacou que fraude hoje em dia é engenharia social, não é hackear servidor. Sim, é enganar o cérebro humano. Exato. Então o MED é um botão de pânico colaborativo. Você avisa o seu banco que caiu num golpe e a rede não só trava o dinheiro na conta do golpista, como rastreia para onde ele tentar mandar depois. Se o cara dividir em 5 contas laranjas para lavar o dinheiro em 1 minuto, o MED persegue e bloqueia tudo na cadeia inteira até a investigação terminar. Gente, que fascinante ver como eles amarraram a tecnologia com a falha humana. Bom, a nossa análise de hoje foi uma baita jornada, hein? Navegamos pelas veias e pelas fibras óticas do Brasil. Literalmente. O que emergiu desses documentos é como uma nação conseguiu orquestrar e com um sucesso estrondoso 2 das logísticas operacionais mais complexas do planeta. Baseadas pura e simplesmente numa centralização inteligente do Estado. Sim. De um lado, a gente viu o SUS e os transplantes. Esse exército invisível lutando contra o tempo, voos, estradas ruins, para salvar milhares de vidas de graça. E, ao mesmo tempo, tentando lidar com o luto das famílias, educando a população sobre a doação. E do outro lado, a gente explorou a arquitetura do Pix. Uma infraestrutura que erradicou aquela lentidão histórica dos bancos. Conectou 100 milhões de pessoas numa economia que roda ao vivo, sem atrito e segura. Os 2 sistemas são a prova incontestável de que a engenharia pública, quando é bem desenhada e que dá acesso para todo mundo, tem um poder de transformação absurdo. E isso nos leva a uma reflexão final que não quer calar. Qual? Os documentos explicam o como e o quando, mas o cenário todo me faz perguntar: o que mais? Sabe, se um país em desenvolvimento com todos os seus problemas projeta uma rede que sincroniza avião e hospital em 4 horas para salvar um coração e, na mesma década, cria um software soberano para liquidar bilhões de pagamentos num piscar de olhos sem cair. O que mais a gente poderia resolver com essa mesma mentalidade, né? Exatamente. Essa é a grande provocação que fica. Se a gente aplicasse essa ousadia para outras crises globais, nossos resultados poderiam ser assombrosos. Imagina usar essa mesma coordenação para distribuir educação básica de excelência nas áreas mais remotas do mundo. Uau! Ou aplicar a lógica do SPI e do SNT para criar uma rede global que responda na hora aos desastres climáticos, alocando recursos no exato segundo que a enchente acontece. A tecnologia está aí. Já provaram que essa orquestração em massa funciona. Fica uma conclusão cristalina para quem nos ouve. A nossa maior barreira para resolver grandes crises humanitárias não é, de jeito nenhum, a falta de tecnologia. Com certeza não. A barreira é a falta de vontade política para construir esses trilhos invisíveis que fazem a solução chegar em todo mundo. E com esse pensamento, a gente encerra a nossa imersão nos documentos de hoje. Foi incrível. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada a quem nos acompanhou por dedicar esse tempo com a gente. O universo da informação é denso, mas sempre tem mais camadas para a gente explorar. Guardem essa imagem com vocês: o coração pulsando no gelo no céu e a notificação verde do celular piscando na mão. Duas corridas, o mesmo país, milhões de vidas transformadas. Até o nosso próximo mergulho.